Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre nossa educação, sobre os nossos professores e o funcionalismo público da nossa cidade de Novo Hamburgo. A minha convidada de hoje, natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Pedro e da dona Loide, é professora há 27 anos da Rede Municipal de Novo Hamburgo. Formada em História, com especialização nas áreas de Educação e Direitos Humanos, ela é fundadora e atual presidente do Sindprof NH. Teremos hoje uma conversa de peso com Luciana Andréia Martins. Luciana, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui, poder estar falando daquilo que a gente faz diariamente há um bom tempo, né? Que é pensar a educação, que é estar a serviço da cidade de Novo Hamburgo aí. Primeira vez na minha conversa de peso, quero conhecer um pouquinho da Luciana, da tua trajetória, e vamos falar sobretudo de quando vocês criaram o Sindprof, né? Havia um grande sindicato de funcionários municipais, e os professores disseram, de alguma forma não nos representa, precisamos ter uma instituição, um sindicato, que seja realmente representativo da nossa classe. Né? Eu fico muito feliz que a gente fale sobre essa linda história dessa entidade que tem assim um desafio constante de estar defendendo uma educação pública de qualidade dos seus trabalhadores, né? Então, há 17 anos atrás, um coletivo de 50 professoras, na sua maioria, e alguns professores se reúnem e durante aí 6 meses começam a criar a possibilidade de ter um espaço na cidade que dedique-se a pensar a educação e a defesa aí, e a gente sempre usa aí uma palavra que é a marca do Sindprof, que é a intransigência na discussão de uma educação pública de qualidade. Pensando nisso, então, se institui este espaço aí. Hoje a gente tem, o ano que vem estamos atingindo a nossa maioridade e a gente vem durante esses 17 anos em diversos momentos participando das discussões da educação na cidade. A Novo Hamburgo é reconhecida pela sua qualidade na educação, né? O que tu me diz desses teus 27 anos à frente dos nossos alunos, das nossas crianças? É um grupo muito grande, na verdade, né? Acho que a maior parte dos funcionários do município são professores, né? E claro, não poderia ser diferente, preciso de um professor para uma turma, né? E a gente sabe a relevância disso para a nossa sociedade, né? Tu atesta essa qualidade, essa excelência de qualidade da nossa educação? Eu não tenho dúvida, né, Rodrigo? Eu estou falando, eu fiz a opção em trabalhar em Novo Hamburgo. Eu, mesmo tendo nascido em Novo Hamburgo, eu morei muito tempo aqui na cidade vizinha, em São Leopoldo. Eu tinha 2 concursos na cidade, eu fiz a opção de vir trabalhar 27 anos atrás no bairro Boa Saúde, justamente por isso, por esse reconhecimento. Não tenho dúvida que os mais de 2.000 professores que estão aí nas diversas escolas e nos espaços constroem diariamente essa educação de qualidade. E isso muito nos orgulha, e é isso que faz, né? São essas professoras, esses professores e demais trabalhadores das escolas que fazem essa escola de qualidade. Não tenho dúvida quanto a esse reconhecimento que é nacional, que se dá de formas diferenciadas, de forma diferente, ou é uma escola que concorre a um prêmio aí de visibilidade mundial, ou é uma colega através de um projeto. Então, assim, são diversas manifestações que acontecem durante o ano e cotidianamente, né? Novo Hamburgo está sempre neste movimento aí de reconhecimento da educação. Luciana, a gente sabe que a educação é uma bandeira comumente usada pelos políticos no momento da campanha, né? Se discute como algo muito importante, a sociedade vê invariavelmente entre as principais necessidades, evidentemente que em alguns momentos a segurança desponta, a saúde normalmente é algo que sempre nos pega no contrapé e nos toca profundamente, porque daí diz respeito à vida de cada um de nós, das pessoas que a gente ama, mas a educação é aquela coisa estruturante para a sociedade, né? É aquilo que há de mais necessidade, de maior necessidade, cuidado, para que a gente possa ter um futuro realmente melhor, para que o Brasil se cumpra aquele legado de país do futuro, né? E chega na hora H, invariavelmente, acaba não sendo bem assim a prática, né? Quer dizer, a teoria é outra. E isso não estou falando de Novo Hamburgo,
Estou falando de Brasil inteiro, talvez parte do mundo tenha isso como uma retórica, inclusive, e algo que na prática não se veja de forma organizada, consubstanciado. O que acontece nesse sentido? Hein? Por que é tão difícil a gente conseguir saltar na nossa qualidade de ensino, evoluir como sociedade, a partir da premissa exatamente de que a educação é o que tem de mais fundamental para que a gente possa pensar diferente, pensar de forma livre, né? Formar as convicções a partir do conhecimento realmente. Veja bem, a gente considera, né, e não somente quem se candidata a um cargo eletivo, mas não há dúvida, né? Se a gente questionar a sociedade, eles vão dizer, todos serão unânimes que a educação é fundamental, é importante. Ao mesmo tempo, em nosso país, a gente vive uma constante crise, né? E que, aqui parafraseando um grande pensador aí, ele diz que essa crise é um projeto, né? A gente tem, e daí falando um pouco mais de história, né? Na nossa Constituição, enquanto nação, há algumas fragilidades. E isso reflete até o momento em relação à educação. A gente sai de uma educação que é para poucos, né? Aonde surge a escola? A escola não surge, a educação não é para todos no Brasil. Aí depois a gente traz hoje, e que bom, né? A partir da Constituição, de uma escola para todos. E como é que a sociedade então faz este movimento aí de uma educação que não era oferecida para todos e que hoje ter um espaço, vamos falar de escola, que possa acolher, né? Todos e todas com as suas diversidades, com as suas necessidades. Então a gente vive essa dualidade entre a necessidade e o que efetivamente a gente faz. Eu acho que a gente tem feito, né? Em alguns momentos mais, em outros momentos menos, a gente tem retrocessos, isso também é característico da nossa sociedade. Talvez hoje a gente viva uma questão muito séria em termos de retrocesso. Nós estamos acabando aí com o 5º ministro da Educação num curto período de 4 anos. Verdade. Então, assim, a gente não tem um projeto de educação nacional, né? E isso fragiliza em todos os espaços. A gente está aqui no município, mas como é que se faz educação pública sem um projeto de educação para a nação? Então, assim, talvez hoje a gente viva um momento mais agudo. Aliado a isso, há um momento onde as escolas, de fato, foram os espaços que, para proteger a sua própria comunidade, tiveram que fechar as suas portas por um longo período. E isso também ocorreu porque não houve uma possibilidade e os mandatários não estabeleceram aí uma possibilidade de um retorno e de oferecer para as crianças aí, desde sempre, a possibilidade de eles terem acesso aos professores, à educação, enfim. Então, hoje a gente vive talvez um momento mais agudo aí de uma história recente. Mas, historicamente falando, o país vive essa dualidade entre considerar que a educação é necessária, é fundamental, é transformadora, é um dos pilares e, ao mesmo tempo, quando se fala em investimento público, de qualidade, quando se fala em valorar os trabalhadores da educação, há sempre uma discussão que deixa em segundo plano. É isso que a gente vive no país. Foi essa última grande política pública para a educação? Ela é o que tem, né? Então a gente sai de um momento precário, onde a gente não tem esse financiamento público e se estabelece um fundo. Hoje estabelecido na Constituição. Mas veja bem, este mesmo fundo hoje saiu recentemente essa semana um número, não tem exatamente, enorme de denúncias do mau uso do dinheiro em todo o país. Então, quer dizer, dinheiro está tendo, até tem, mas está sendo muito mal usado. Ou usado indevidamente, ou desviado. Né? Mas a gente pode vir para a questão local, né? Nós estamos hoje no 6º ano do mandato da mesma gestão da prefeita Fátima, e se nós pegarmos os 6 anos, a gente vê aqui uma diminuição
em termos de aplicação de recursos municipais. A gente chegou, por exemplo, ao ano de 2021 a não aplicar os 25% que constitucionalmente é colocado como uma obrigação. Nessa minha trajetória aqui no município, eu só tinha visto um gestor no ano de 2000 que não havia aplicado. Inclusive, o Tribunal de Contas, na época, rejeitou suas contas, posteriormente o Legislativo aprovou. Então, veja bem, eu estou falando aí de mais de 2 décadas e agora, novamente, em 2021, em plena pandemia, nós temos uma gestão que não aplica 20%, que aplica 20% do orçamento. E o que significa? Iremos aplicar em 2022 30%. Mas a necessidade é diferente, se deixou de aplicar. Aplicar mais em um ano e menos em um outro, ela faz toda uma diferença. Porque não é apenas gastar o dinheiro, é tu pensar um projeto de educação. Então a gente vive isso. É fundamental, mas não se traduz em recursos, em discussão. A gente tem um plano municipal de educação que deve ser revisitado agora. A gente se estabeleceu as metas e o quanto a sociedade acompanha esse plano municipal de educação, que não é um plano de gestão da prefeita, do prefeito, é um plano para a cidade, é onde foi pensado uma década de educação para a cidade. Plano de Estado, não para um governo. Não é um plano de governo, é um plano de Estado, é um plano de cidade, é uma lei estabelecida pela cidade com metas a serem alcançadas e que a gente vê que a gente avançou em algumas, mas que nós estamos em muitas outras, ou na sua maioria, não conseguindo atingir e terminando aí essa vigência. Agora a cidade deve pensar novamente num plano aí para a próxima década. E fica aqui um convite. Quem é que pensa educação? A quem de fato... Todo mundo palpita, Luciana. Palpitar não significa mas pensar. Profundidade nessa discussão. Porque palpitar, isso, o senso comum, né? Ele é muito, muito generoso em dizer. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa estabelecer metas, a gente está falando de gestão pública, a gente está falando de cidade, né? A gente está falando de uma cidade complexa, onde a gente tem aí diversos bairros, realidades muito diferentes, onde a gente tem o desafio de termos crianças aí que não têm o seu direito garantido, acesso à educação. Veja bem, 50% das nossas vagas hoje, de 0 a 3 anos na cidade, eu vou utilizar aqui também uma questão que tem meio direito essas crianças. Por que meio direito? Porque elas são atendidas meio turno. Então, veja bem, eu pego um bebê de 6 meses, ele vai para a escola pela manhã, à tarde a família precisa levar para outro lugar. Para uma tia, para uma creche particular. Os arranjos, né, Rodrigo? Rodrigo, os arranjos que as famílias e que a comunidade façam os mais diversos. Mas a gente está falando aqui de meio direito, né? A gente está falando que talvez a Secretaria de Educação diga assim, não, hoje nós não temos lista de espera. Mas a gente criou uma falsa ideia de que nós estamos dando conta de atender essa demanda. Nós estamos oferecendo, nós reduzimos a carga horária dessas crianças para oferecer, e ao mesmo tempo, o que acontece? Muitas famílias não acessam, né? Então, eu não tenho condições. Ou na minha região não tem que cruzar a cidade. Exatamente. A gente, entrou na rede pública em 95, então, é isso? Isso. Em 94, eu ainda era presidente da União Estudantes de Novo Hamburgo. Eu me recordo muito claramente de um funil muito grande que nós tínhamos de quem entrava na base. Na época, o município tinha muitas escolas com 5º e 6º ano, né? Porque, enfim, era responsabilidade, sobretudo, até a 4ª série, mas aí havia acordos com o Estado para 5ª e 6ª, eventualmente 7ª. Mas grande parte dos alunos paravam ali de estudar já. Nós temos uma geração inteira praticamente formada, que não foi até na época o 2º grau, né? Hoje ensino médio. Esse funil, e te pergunto porque conversava sobre isso com o secretário de Educação de São Leopoldo, professor Ricardo, que ele disse,
Rodrigo, para ascender ao ensino médio, nós ainda temos um funil muito grande. Hoje o município abarca todo o ensino fundamental, né, até a 8ª série. Né? Como é que está essa chegada? Qual município? Os municípios de maneira geral, né? Na verdade... Como está esse funil? Conta um pouquinho, brevemente, para mim. Na verdade, de... o teu retrato que tu fez, ele continua sendo o mesmo, Continua sendo esse funilzão? Nós continuamos na cidade de Novo Hamburgo, em termos de rede municipal, atendendo basicamente a etapa da educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental. E, inclusive, a gente vem, nos últimos anos, aí, diminuindo o acesso das crianças nos bairros às séries finais do ensino fundamental. Os últimos dados que a gente tem aí, que nos é oferecido, são que este funil continua o mesmo. Diferente de São Leopoldo, que eu conheço um pouquinho a realidade, a rede lá atende, as escolas, a sua grande maioria são escolas de ensino fundamental, de educação básica. Elas atendem a primeira etapa e a segunda etapa do ensino fundamental. Aqui é completamente o inverso. Nós temos 5 escolas que têm o ensino fundamental completo. Eu estou dizendo 5 escolas. Então, aqui a opção é pelas séries iniciais. E após isso, as famílias precisam se deslocar para a rede estadual. Claro que nós temos também uma construção de escolas estaduais diferentes da cidade de São Leopoldo. Mas a gente vê que continuamos, sim, criando todos os anos essa... Isso é um desconvite para o jovem, né? Ah, sem dúvida. Daí falando bem especificamente, eu trabalho numa escola há 16 anos. Eu sou professora da escola João Goulart, do bairro Petrópolis, e a gente vê, eu ontem até conversava na hora do intervalo com uma jovem, que foi minha aluna na educação infantil, e ontem eu dizia para ela, e daí então estamos em ritmo de despedida, porque tu vê um luto de um jovem, de um pré-adolescente que está terminando, no meu caso específico de escola, falando da minha realidade, a gente atende até o 7º ano. A gente atende da faixa etária 4 ao 7º ano. E aqui é um rompimento. 8º e 9º ano não existem. Não temos. E aqui é um rompimento no momento mais difícil, né? No momento... Adolescência, pré-adolescência. Pré-adolescência, né? Então, assim, no senso comum dos professores, e todo mundo diz assim, bom, se tu foi professora de 6º ano, tu é capaz de fazer qualquer coisa, porque é um momento de transição, então, daquela primeira etapa da educação infantil, do ensino fundamental para a segunda. Mas, Rodrigo, isso é por exemplo, isso é uma discussão pertinente para a cidade fazer. É dramático isso. A cidade precisa discutir isso e quais são os reflexos, né? A gente está aí com a ideia de ser uma cidade inovadora, com a ideia da gente fazer uma transição aí do modelo de economia da cidade. A gente precisa transitar, né, também esse modelo de escola que nasce com a ideia de oferecer apenas as primeiras séries do ensino fundamental, né? E a gente precisa transitar para uma escola de educação básica que seja referência para a cidade. Como é bom ter uma Liberato aqui, uma Fevale na graduação, outras tantas universidades hoje, ou faculdades. Mas é isso, a gente precisa pensar isso como um todo, das séries iniciais lá, da educação infantil, né? E a gente sabe o quanto é crescente a necessidade de cuidar dessas crianças desde os primeiros meses de vida, até entregar esses jovens para a vida realmente. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente está vivendo um momento de profundas discussões em torno do funcionalismo público, né? A gente tem um regime de previdência pública municipal criado pela administração municipal lá nos anos 90, já estacionado lá desde os anos 80, que abre mão do INSS como esse órgão de seguridade e que cria o IPASEM. O modelo de seguridade, desde a sua criação lá no século XIX, a professora conhece bem isso como professor de história, né? Lá naquela Alemanha recém-unida e tal,
ele vem sofrendo mudanças e muito radicalmente nos últimos anos por conta da expectativa de vida das pessoas, né? Um crescimento, felizmente, muito grande. Em que pese no Brasil a gente vê sistematicamente as pessoas a se aposentarem e morrerem, o que é uma coisa dramática do ponto de vista humano, né? Mas enfim, nós precisamos como sociedade também discutir se essa educação que a gente quer ou o cuidado com os nossos serviços públicos de maneira geral, eles podem ser de qualquer jeito, a comunidade merece ser atendida de qualquer forma, com serviço precário, com cuidado precário dos nossos servidores públicos, porque isso passa necessariamente por essa discussão também. E, sobretudo, como vai ser esse modelo de cuidar dos nossos pensionistas ou aposentados, né? Que aí é uma conta que, a longo prazo, vai estar sempre precisando ser revista, porque a sociedade está mudando, né? Porque o mundo está mudando. Nesse momento, a gente está discutindo isso em Novo Hamburgo, de uma forma... Sem dúvida. A gente conversava um pouco aqui fora do ar, conversei sobre isso com o secretário Betinho também, de uma forma um pouco atropelada, ou bastante atropelada, conforme a avaliação que os sindicatos fazem, tanto o Sindprof quanto os sindicatos funcionários, né, que ambos estão pagando o mesmo pênalti nessa história. E eu quero saber de ti, Luciana, como tu está enxergando as propostas que o município está levando. A gente vem acompanhando vocês através do telejornal da Vale TV, do Vale News, através das rádios e jornais da nossa cidade. É uma discussão que a gente precisa fazer. Vamos fazer um breve intervalo e em seguidinha a gente volta para conversar com a presidente do Sindprof de Novo Hamburgo, a Luciana Martins. O que você faz com os seus resíduos? Chame a Univale para o descarte de resíduos materiais no seu condomínio ou empresa. Papéis e papelões, plásticos em geral, vidro, metais, eletrônicos e óleos de fritura devem ser reutilizados. São mais de 60 cooperados realizando a gestão e triagem de materiais recicláveis, enfardamento e comercialização nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Apoie a Univale em seu modelo sustentável, garantindo oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental, através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a presidente do Sindprof NH, Luciana Martins, no oferecimento do Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, a Sicredi que chega aos seus 120 anos, né? Agora dia 28 de dezembro. Um oferecimento de faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Luciana, eu te provocava no final do primeiro bloco sobre esse momento que a gente está vivendo de discussões em torno um pacote que o governo manda para o Legislativo Municipal avaliar e avalizar, né, envolvendo várias questões da cidade. Nesse apagar de luzes de 2022, a gente sabe que, de fato, as sessões ordinárias são até metade de dezembro, né? Vocês tiveram realmente pouco tempo para discutir profundamente essas questões. De alguma forma, essas discussões vêm sendo feitas há mais tempo. Se falou sobre a contratação de uma empresa especializada para discutir caminhos para o IPAZEM. Se discute muito o serviço público que nós queremos, né? Definitivamente, se a gente pensar na sociedade como um todo, parte dos nossos servidores públicos tem uma remuneração acima da média, mas não acima do mercado exatamente, né? É possível construir outras carreiras de muito sucesso na iniciativa privada. Existe uma precarização dos regimes de aposentadoria de maneira geral, me parece que o Brasil sofre com isso há muito tempo. Isso vem de uma necessidade conjunta e
tradicionalmente a gente não tem poupança, a população invariavelmente não sabe fazer poupança, o Estado não sabe, não consegue fazer poupança, então a gente paga esse pênalti para todos os lados. Como é que vocês avaliam esse quadro que está posto? O que vocês enxergam do que está acontecendo? A Prefeitura fala de uma dívida de mais de 450 milhões de reais, que é a dívida que nós todos, né, toda a comunidade tem com o funcionalismo público, com este IPAZEM. Existe um cálculo atuarial que chega aos bi, né, a 2 bilhões de reais, que é um número que assusta todos nós, evidentemente. O secretário Betinho fala da inviabilidade do IPAZEM em 7 anos. Como vocês recebem tudo isso? E, claro, não é algo simples para a gente discutir em alguns minutos de programa, mas é algo necessário que a gente, primeiro, ouça vocês e ouça essa outra parte, porque é muito importante. Em jogo está os serviços públicos da nossa cidade, e aí, quando a gente fala de professores, o futuro das nossas crianças também, né? Tu está trazendo aqui um grande desafio aí, porque são muitas questões a se pensar. Eu vou iniciar lá com a tua primeira questão, quando tu traz a questão da média salarial. Vou lembrar, como professora de História, que em 2009, há mais de uma década, a cidade fez uma discussão aqui e fez uma cisão. Prefeito Tarcísio. Exato, né? Os trabalhadores que até aquele momento tinham um plano de carreira reconhecido na região como um plano de carreira. Todo mundo queria dar aula em Novo Hamburgo ou ser professor. Todo mundo queria ser professor em Novo Hamburgo pela carreira, mas também queria por essa visibilidade que a gente conversou no bloco anterior. Não era o melhor, tá, Rodrigo? Porque eu também eu acho que eu sou bem bairrista, assim. Eu também acho que Novo Hamburgo sempre é o melhor, até por isso que eu fiz essa escolha. Mas não é, os números dizem que não, tá? Na época eu já fazia essa discussão aí a nível aqui regional como a nível nacional. Mas enfim, 2009 então se faz uma comoção de narrativas que é necessário acabar com o plano de carreira, criar um outro plano de carreira bastante diferenciado, porque nós estaremos resolvendo o problema do Instituto de Previdência. Veja bem. Então, assim, hoje nós temos uma dificuldade imensa de ter professoras e professores na rede municipal. E essa não é a minha fala. Essa é a fala da secretária de Educação. Ela que faz a gestão da maior pasta do município. Nós iniciamos o ano de uma forma horrorosa de falta de professores e professores. Então, nós hoje não temos uma carreira atrativa, né? Novo Hamburgo deixa de ser o porto seguro, o desejo, e passa a ser, então, um lugar que se passa num concurso público que oferece muitas e muitas vagas. Acabamos de realizar um concurso público, né? Que está sendo aí, terminando os trâmites de homologação, e passa a ser este espaço. De transição? De transição. Tá, então, até que surja um espaço, exatamente, né? Justamente por isso. Então, quando se fala em remuneração, é necessário fazer esse recorte, porque tu iniciou falando da remuneração. Isso também, hoje, não é mais a realidade. A média salarial do servidor público, ela é muito baixa. Nós ficamos com nossas carreiras congeladas 18 meses e o nosso reajuste de 2020 foi a única cidade da região aqui que não acrescentou o índice inflacionário do período. Eu estou falando que não acrescentou o índice inflacionário no momento onde a gente vive uma inflação bastante grande aí. Então, nós tivemos agora nossa reposição no mês de abril de 2022, mas não tivemos esse período a qual reposto. Então, dito isso, e por que é importante dizer? Porque quando se diz em crise do IPAZEM, quando se usa a palavra dívida, déficit, calculatorial, ele também está ligado a todas essas questões, né? E joga toda a carga da comunidade em cima do funcionalismo né? Então, público. na verdade, e cria no senso comum essa ideia de que somos caros, né? De que existem outras formas de gestar
os serviços públicos mais econômicos, né? A palavra da moda hoje é a gente diminuir os custos. Na verdade, a gente está falando de tirar a ideia do serviço público ofertado pelo servidor público, por aquele que passa por essas diversas administrações. Em relação ao pacote, né? Eu vou colocar um adjetivo aí na palavra pacote. Um pacote de maldades. Protocolado no dia 22 de novembro, né? As sessões ordinárias, a última ocorre no dia 14, certo? Aonde hoje, inclusive, o Legislativo vai discutir a última peça orçamentária, então essas duas últimas, eu estou gravando esse programa hoje numa quarta-feira pela manhã, né? Então, dia 7. Dia 7, então nós tivemos uma discussão dia 5 e dia 7 dessa última peça orçamentária. Sessões exclusivas para isso. E o que restou para discutir o pacote de maldades, que é um conjunto de 5 projetos, foi uma sessão ordinária do dia 12. E, sem dúvida nenhuma, será necessário uma extraordinária 10 dias após, porque um dos projetos muda a lei orgânica, e para quem não sabe, a lei orgânica é a nossa Constituição, então requer, vejam bem, nós estamos fazendo uma mudança na nossa principal lei, que rege as demais, todas as leis complementares, ordinárias, e tendo uma sessão para que ocorra e tendo que ser convocado. Esses projetos não foram discutidos pelas categorias e eu aqui, enquanto presidente do Sindicato dos Professores e das Professoras, tenho total liberdade e também conversava com quem está assumindo hoje a direção do Grêmio Sindicato e há um consenso nisso também com a outra entidade. O que vem se fazendo muito eficientemente pela administração é gestando, né, uma narrativa de uma necessidade. Isso é bastante tempo. Todos os finais de ano, né, o ano passado também foi no dia 14 de dezembro, se também esteve o IPASEM lá em foco, na última sessão foram aprovados 22, vejam bem, 22 projetos no afogadilho, alguns envolvendo a vida dos funcionários, dos quais eu também não tenho problema de dizer nenhum, que se fosse questionado os nobres edis, eles diriam que eles estavam lendo ali, junto no plenário, assim como eu, que estava sentada na cadeira. Então, assim, a gente tem uma precariedade de discussão, né, e uma impossibilidade de discutir nesse curto tempo. Nós temos, sim, uma empresa contratada, com notório saber, e por isso não se fez uma licitação, de um contrato que está lá no portal da transparência. Tudo isso que eu estou trazendo aqui está lá à disposição da comunidade. Perfeito. Eu não tenho nenhuma informação que não esteja lá no portal. Uma empresa de consultoria que foi contratada por R$1.560.000, sem licitação e com notório saber para discutir. E que o contrato é num curto período de tempo também, porque pelo que está sendo oferecido lá no portal de transparência, que é o que nós temos acesso, o contrato é de 23 de setembro e os projetos foram encaminhados agora, dia 22. 2 meses depois. 2 meses depois. Então, assim, me parece que não tem a necessária discussão para isso. Existe, sim, um empenho muito grande por parte da administração de trazer para a opinião pública a ideia de que é necessário, e eu não utilizo a palavra reforma, né, porque quando a gente reforma, a gente tem a perspectiva de melhora, né, agora no final do ano está todo mundo lá na sua casa querendo, vou pintar a sala da casa para deixá-la mais bonita, vou reformar, vou comprar um móvel novo, né, vou fazer uma mudança no meu jardim. Alguém faz alguma reforma para trazer prejuízo, para deixar a forma mais precária? Mais feia. Claro que não, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode trabalhar com essa ideia. Nós estamos falando aqui de um pacote de retirada de direitos. Nós estamos falando de um pacote que trabalha com uma ideia dos serviços que serão ofertados para a cidade.
E isso a gente precisa discutir. Que modelo de gestão de serviço público eu quero para a cidade? Né? Hoje mesmo estava, antes de chegar aqui, ouvindo aí num noticiário que, por exemplo, algumas escolas que são estaduais, em cidades aí, estão sem serviços de merenda escolar. Porque as trabalhadoras, que são terceirizadas de uma empresa contratada, não receberam seus salários. Né? Então, é necessário que a gente amplie um pouquinho essa discussão. E pensar que uma das soluções é confiscar parte dos salários dos pensionistas e dos aposentados, e eu não tenho problema nenhum de utilizar a palavra confisco. Eu estou dizendo que lá no seu artigo 17 do projeto 11, e veja bem, é a permissão de confiscar o salário dos aposentados e pensionistas de uma maneira extraordinária, por um tempo extraordinário. 20 anos. Veja o quanto extraordinário é a situação. Então, nós estamos falando assim, a gente teve em 2020 um aumento da nossa alíquota. E para quem é do regime geral de previdência, quanto é que se contribui no regime geral de previdência? 11%. 11%. Nós contribuímos com 14%. Qual é a proposição de resolução do problema, de dar vida além dos 7 anos, né? E sinceramente, quando o gestor público utiliza a mídia para fazer terrorismo, né? Para atribuir ao trabalhador a falta de orçamento para o serviço público que ele não faz lá no bairro, o asfalto que falta, a vaga que falta na educação infantil, né? A luz a lâmpada que ele demora para trocar, a fila lá no posto de saúde, isso é má fé, porque de fato ele não está querendo discutir, ele está querendo fazer uma cortina de fumaça no problema. Então a gente vive isso na cidade, Rodrigo, a gente vive 5 projetos, dos quais a prefeita está pedindo que os 12 vereadores e as 2 vereadoras coloquem lá a sua digital, para retirada de direitos e de uma forma muito rápida. Inclusive aqui, mesmo na Vale TV, no dia 24, com um colega teu, numa bancada aqui, teve a procuradora do município e o secretário da Fazenda. E a gente promoveu inclusive o programa, porque a gente fez um recorte, onde a procuradora diz assim, não, estes projetos não são para ser discutidos no afogadilho, esses projetos nós temos tempo, nós desejamos conversar. No dia, veja bem, no dia 24, no dia 25, eis que é protocolado lá pelo governo, ou pelo seu representante na Câmara de Vereadores, o seu líder de governo, um pedido de uma sessão extraordinária, para que fosse votado 2 dias depois. Então, e como professora não posso deixar de citar aqui o nosso mestre que diz assim, é muito necessário, é fundamental a gente diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz. Então, é isso que as professoras, né? E ontem, aí, com uma agenda enlouquecida, eu dizia assim, as professoras por todos os lugares professam, né? Então, o que a gente está dizendo é isso, é necessário a gente diminuir essa distância entre o que é dito e o que é feito. A partir disso, a gente possa estabelecer, sim, uma discussão, estabelecer, sim, critérios dentro de princípios possíveis de serem administrados para que a gente faça o que de fato for necessário fazer, mas não com assessorias milionárias, sem um processo completo de licitação, não com uma narrativa de culpabilização do trabalhador, não com o processo inverso. Vejam bem, dia 21, o staff da Secretaria da Administração vai até a Câmara de Vereadores, faz uma mini coletiva e diz, estão aqui os pacotes, vocês discutem. Vejam bem, eles não estavam acessíveis, eles não foram disponibilizados e não são as minhas palavras. Um servidor que a Guarda Municipal
que havia sido através, inclusive, de um ato oficial. Houve a nomeação dele como um componente desta comissão, ele não tinha os 5 projetos. E a resposta que foi lhe dada foi: você pega na Câmara de Vereadores depois de protocolado. Pessoal, é no mínimo assustador que a gente esteja falando. A imprensa local dizia, e eu acompanhava lá a sessão, chamava os vereadores e perguntava: o que tu acha? Não, os projetos não tinham sido protocolados. Só foram protocolados e estavam acessíveis no outro dia. Então, assim, há um empenho muito grande por parte da administração de culpabilizar o servidor, que não é de hoje. Até porque os protagonistas dessa fala, eles vêm passando de administração em administração. O nome que se coloca na imprensa, que se coloca para discutir esse pacote de maldades aí, ele não é exclusivo da administração Fátima Daut, ele não está na administração há 6 anos, né? Ele já está aí conosco há muito tempo e o seu discurso é adequado ao momento. E quando se faz adequação de discurso ao momento, perde-se a seriedade, perde a possibilidade de discussão. Então, os sindicatos professores, e novamente, assim, reitero a necessidade da prefeita Fátima Daut retirar os projetos, rebobinar o filme e a gente poder fazer a discussão. Sempre digo assim, mesmo com a melhor companhia, com a melhor pipoca, com a melhor cadeira, ir para o cinema e sentar e assistir os últimos 5 minutos de um filme. E depois desses 5 minutos, querer fazer uma avaliação ou poder fazer uma resenha de um filme é temerário. Ô, Luciano, não tem uma conta que fecha aí também quando a gente fala de como discutir isso socialmente, porque também é necessário que se discuta isso com todas as partes envolvidas. Sem dúvida. Com o funcionalismo público, nenhuma dúvida, é quem mais paga o pênalti sempre. A administração pública faz o papel dela, ou busca fazer o papel dela de continuar gerindo uma cidade, aí, independente de discutir com a qualidade devida ou não. Mas a sociedade precisaria participar dessa discussão. E quando a gente fala da política, já há uma ojeriza por uma parte absoluta da comunidade. E quando a gente fala de funcionalismo público, já existe essa satanização, tal como tu vem trazendo também. E essa narrativa engrossa ainda mais esse coro, né? Em relação a, puxa vida, mas sempre que fala de funcionalismo público é algo ruim para mim. Quando deveria ser exatamente o contrário. Puxa, que excelência de serviço público eu tenho, que excelência de qualidade de atendimento num posto de saúde, onde quer que seja, eu tenho, né? Então, como é difícil a gente conseguir fazer isso? A gente percebe claramente da forma como as pessoas interagem. Quando, num programa como foi com o Betinho e com a doutora Fernanda, como as pessoas interagiram um pouco, uma questão que é fundamental para todos nós, para toda a cidade. Então, como é difícil de a gente trazer as pessoas para essa conversa, né? Vai ser possível a gente despertar essa visão em todo mundo ou numa parte maior da sociedade? Olha, esse é o desafio, né? Todos os dias aí, quando a gente, indiferente de estar atuando no sindicato e da premissa de ser professora, a gente fala, a gente busca isso desde muito cedo, a gente fazer esse movimento aí de trazer. Quando tu fala desse afastamento, né, da vida do cidadão à questão política, isso eu lamento profundamente. E daí tu, como imprensa, eu acho que a gente precisa fazer reiteradamente esse exercício de trazer as pautas da cidade, de trazer as discussões de fundo, não no momento em que a gente está lá no ápice, que a gente tem 5 projetos, que a gente tem um pacote de maldade, que a gente agora a discussão é ou não é, né? Ela não tem caminho do meio, ela não tem possibilidade, né? Não tem como tu dizer que tu vai apresentar emendas que tu vai deixar menos ruim algo que não tem confiabilidade, que não iniciou com a necessária cuidado, assim.
os encaminhamentos nos levam a este caminho. Mas eu acho que sim, eu acho que é necessário, eu acho que começa-se lá na nossa associação de bairros, começa lá na nossa associação de pais e mestres da escola, começa lá nas discussões dos nossos grupos. Nós precisamos acreditar na vida coletiva. Nós precisamos fazer o exercício de discutir. A gente precisa estar com aquela casa lotada lá, quando se discute as ao peças... longo de todo o ano, Ao longo de inclusive, todo né? ano, né? Mas a cereja do... Tem um espaço lá da Tribuna Popular que as pessoas podem ocupar constantemente, sistematicamente, ao longo de todo o ano. Né? Mas não somente isso, E as né? galerias, né? Não, que não normalmente são vazias. não né? somente isso, né? Veja bem, nós temos 3 peças orçamentárias durante o ano, se inicia lá em setembro a discutir. E o que de fato se faz com relação a isso? Quem é que sabe aonde vai ser aplicado? Eu, por exemplo, sei que a maior fatia é para a educação, até porque constitucionalmente isso. Tá, mas quais são as metas de educação? O que vai se fazer para a saúde? Então, assim, é necessário que a cidade faça essa discussão de uma forma sadia, organizada, pautada por esse espírito de vida de vida coletiva, né? A cidade como a polis, a cidade como o nosso espaço de vida. As pessoas não sabem, isso é dramático, né, Luciana? Se as nossas crianças estão ganhando uma merenda escolar hoje ou não, se ganham o suficiente para uma merenda satisfatória, balanceada nutricionalmente, ou se com 30 centavos só se compra uma bolacha de péssima qualidade. Isso é muito triste, né? As pessoas não dão conta depois porque as coisas são como elas são. Mas é porque lá atrás já não se fez uma discussão apropriada, né? A gente pode não resolver essa história agora, mas é preciso que a gente crie um outro futuro a partir de uma discussão de hoje em diante, né? É, sair da emergência, né? Né? Então, quer dizer assim, claro, e claro. tu viver para isso, a gestão pública. E daí eu também tenho certeza, eu tenho clareza que é necessário que os nossos mandatários estabeleçam espaços de discussão, né? Por exemplo, nesse projeto está faltando aí uma audiência pública. Como é que se faz mudanças tão profundas e não faz uma audiência pública? Inclusive hoje, o Sindicato dos Professores estará protocolando, né, estará utilizando um instrumento jurídico para exigir uma audiência pública. Veja bem, e isso deveria ser uma premissa, a audiência pública deveria estar lá, a prefeita da cidade, que há 6 anos está aqui no comando, coordenando essa audiência pública. Vamos discutir realmente o que não é e quais são as possibilidades. Muito bem. Luciana, prazer conversar contigo. A gente ainda não tinha feito essa conversa de peso. E, claro, hoje muito em torno... Podemos conversar em primeiro bloco um pouco sobre educação, sobre o futuro. Mas utilize sempre os microfones e câmeras da Vale TV para conversar com a nossa comunidade. Como essa provocação que tu faz, ela vem muito bem acatada e bem-vinda. Vamos discutir ao longo do ano que modelo de cidade a gente quer. De alguma forma a gente busca provocar isso, mas fiquem muito à vontade para nos pautar, para nos sugerir temas que a gente possa ir discutindo com a comunidade através de convites especiais a funcionários do público, a mandatários, a pessoas especializadas para discutir isso, a pessoas que vão olhar para o futuro junto com a gente, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. A gente vai acompanhar com apreensão e expectativa. Agradeço e com certeza aí eu acho que a gente vem diariamente recebendo o acolhimento da sociedade e também acho que tem uma diferença quando a gente fala professor e professor. Né, eu me sinto muito acolhida, né? Então todos os passos que eu circulo pela cidade, professora, tá difícil, mas nós somos parceiros. Então assim, essa é uma discussão da cidade. Essa é uma discussão para pensar a escola pública, para pensar que tipo de relação a gente tem. A gente tem um posicionamento muito claro, muito objetivo da retirada desses projetos neste momento, de tirar algumas questões que foram juntos, né, de financiamento, que realmente trazem aí até um mal-estar, pensando no endividamento para o município, que acho que a sociedade tem que estar pensando. Nós não estamos falando só de forma da Previdência. Tem um projeto lá específico que é de um grande financiamento numa instituição bancária para a cidade, de fato onde se utiliza esses milhões que estão lá,
o que vai representar esses milhões. Então, acho que é necessário que se faça, e quero só agradecer a Vale TV todas as vezes que a gente está aqui. A gente é muito bem recebido, de uma forma muito respeitosa, com possibilidade de dialogar. Então, obrigada, Rodrigão. Não tem e como a gente ser vem diferente, sempre. Luciana. Sempre muito bem-vinda. Hoje, numa conversa de peso com a professora, em primeiro lugar, professora, e hoje presidente, fundadora e presidente, atual presidente do Sindiprof de Novo Hamburgo, Luciana Martins. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.